Three, two, one. Estudo de Gênesis, o capítulo é o 22. Alguns anos se passaram e Isaac agora tem idade suficiente para fazer perguntas. Mesmo assim, sua obediência silenciosa ao pai é um aspecto de importância menor na história, que concentra a atenção do leitor em Abraão, para quem essa era o teste máximo de fé. Hebreus 11:17. O texto diz que Deus pôs Abraão à prova e não que o tentou. Qualquer pai ou mãe pode entender os sentimentos de Abraão, mas é importante observar que a morte prematura de Isaac, o único filho da promessa, anularia e invalidaria todas as promessas que Deus havia feito a Abraão. Obedecer então significa tornar o futuro sem sentido, e mesmo assim ele foi sem fazer objeções. O versículo 8 pode sugerir que ele já tivesse o pressentimento de que Deus iria prover um escape. Na verdade, a palavra prover é o tema central de todo o capítulo. Esse tema torna-se bem evidente no versículo 14. Ele também está na raiz da palavra Moriá, que em hebraico pode ser facilmente entendida como lugar de provisão de Javé. O nome passou a ser associado com Jerusalém, 2 Crônicas 3:1, mas a referência vaga a um dos montes impede qualquer identificação segura e definitiva do local. Versículos 9 ao 14. Isaac foi redimido no último momento por meio do sacrifício de um animal. O povo de Israel não deveria esquecer nunca que o primogênito era um sacrifício que deviam ao Senhor. Êxodo 13:1. Precisamos lembrar que Abraão e o povo de Israel, depois dele, vivia em um mundo em que praticava sacrifício humano, e até esse ponto o Deus de Abraão ainda não lhe havia revelado a sua vontade acerca da questão. O que fica claro agora é que os padrões de Deus não são menos exigentes, mas o sacrifício de crianças foi rejeitado definitivamente. Essa lição, no entanto, é secundária, sendo subordinada aos novos aspectos do caráter de Deus revelados a Abraão. O versículo 14 extrai de forma precisa toda a lição possível do nome Moriá e dos eventos ocorridos no local. Deus vê e proverá, e à medida que se recebe a provisão que Ele dá, pode-se ver o próprio Deus. O verbo hebraico inclui as duas ideias, ver e prover. Versículo 15 a 19. Como era de esperar, visto que Isaac agora superou o perigo da morte, as promessas divinas acerca dele são renovadas e tornadas ainda mais certas a Abraão por meio de um juramento, acerca do qual Hebreus 6:14 dá explicações suficientes. Agora, nada poderia impedir que Israel se tornasse uma grande nação, que conquistaria os seus inimigos e mesmo assim seria fonte de bênçãos para todos os povos. A combinação de fé e obediência por parte de Abraão assegurou tudo isso. Tiago 2, do 21 ao 24. Versículos 20 ao 24. Essa lista genealógica pode parecer um anticlímax, mas há um claro propósito no parágrafo. Isaac deveria se tornar o progenitor de uma grande descendência entre mentes. Deus tinha providenciado a mãe, na pessoa de Rebeca. Os outros nomes podem parecer de importância menor, mas junto com outras genealogias em Gênesis, ajudaram a mais tarde Israel a entender sua relação com outros povos. Essa lista, em particular, refere-se à Síria e grupos tribais relacionados.
Letra M, a compra de Macpela. Aqui já vai ser o capítulo 23. Então aqui terminou o capítulo 22.